Poucas pessoas sabem, mas hoje é o Dia Nacional de Conscientização do Diagnóstico Precoce do retinoblastoma, doença que acomete 1 a cada 20 mil pessoas nascidas. A gente recebe aqui em nosso estúdio o oftalmologista Gilberto Boechat, que vai falar para a gente um pouco mais sobre essa doença. Boa noite, Gilberto. Boa noite, André. Boa noite, telespectadores. Eu começo te perguntando, o que é o retinoblastoma? O retinoblastoma é um câncer maligno, primário, ou seja, ele começa no próprio olho da infância. Ele é raro, ele acomete de como você fez a pauta inicial, entre 20 mil pessoas nascidos vivos, uma pode ter retinoblastoma. E o retinoblastoma ele pode ser hereditário ou não hereditário. Quando ele é hereditário, ele acomete 40% dessa população e ele pode transmitir. O pai que teve retinoblastoma, André, ele pode transmitir até 50% de vezes essa doença para o seu filho. E o retinoblastoma hereditário, ele normalmente é bilateral e ele acomete crianças até 1 ano de idade. E como essa doença se desenvolve? Essa doença é uma mutação genética das células que estão na retina, que elas, por uma mutação genética, elas vão desenvolver essa doença que é o retinoblastoma. E também eu não disse que pode ser também não hereditário. No não hereditário, são 60% dos casos, acomete criança até 2 anos de idade e eles são normalmente unilaterais. Só de um E lado. não há caso dessa doença em adultos, porque geralmente a criança, se não diagnosticado, ela não resiste, né, doutor? Com certeza, André, com certeza. Ela tem uma migração dessas células malignas do olho para o resto do organismo, para o cérebro, para o pulmão, que a criança morre com pouco tempo, se ela não for tratada precocemente. Como essa doença é descoberta? Essa doença é descoberta primeiro ao se olhar para a criança. Então, o pediatra, que é o primeiro profissional da área de saúde que vê essa criança, ele já desconfia se ele vê uma menina do olho branco, uma pupila branca, se ele vê uma criança com estrabismo, depois já de uma certa faixa, desviado, e também por inflamações frequentes da pálpebra, ou então por um olho grande, que chama-se buftalmo, ou olho grande. E também pelo ultrassom. Ao se fazer o ultrassom é feito com a finalidade de dar diagnóstico e também para medir o tamanho desse tumor. Dependendo do tamanho do tumor, serão diferentes modos de tratamento para esse tumor. E diagnosticado, essa doença tem cura? Tem cura, tem cura. Quanto mais precoce, como qualquer câncer, como qualquer doença, quanto mais precoce, a precocidade no diagnóstico é a chave para o sucesso dos tratamentos da área de saúde. Então, faz mais diferentes maneiras de se tratar o retinoblastoma, ele sendo diagnosticado, então faz o tratamento. E o que fica, então, é a orientação aos pais, né, doutor? Quanto a isso, a retina, como você falou, que é um dos primeiros sinais, como o pai ficar de olho nesses sinais para identificar possivelmente essa doença no começo? Hoje com essa obrigatoriedade, André, do teste do olhinho, então o teste do olhinho hoje ele é obrigatório. A criança nasceu, o pediatra já encaminha, fala para esses pais, os pais hoje estão muito orientados, né, porque isso é muito difundido pelos meios de comunicação, que eles devem levar a criança o mais cedo possível ao oftalmologista. Então, ao chegar no oftalmologista, com certeza, esse oftalmologista ele vai dar esse diagnóstico e ele vai encaminhar essa criança para os locais onde se possa fazer os tratamentos específicos, porque vai ver a menina do olho branco, aquele olho esbranquiçado, normalmente de um lado, né? Então isso aí já é um diagnóstico, já é um sinal muito frequente. O oftalmologista viu isso, ele vai complementar o exame de fundo de olho, um exame mais completo do fundo de olho dessa criança, vai pedir um raio-x
e com certeza ele vai dar o diagnóstico do retinoblastoma. Sem dúvidas, a melhor opção é o diagnóstico precoce, né, doutor? Eu agradeço muito a sua participação e o seu esclarecimento aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar podendo transmitir para a população, hoje no Dia Nacional do Diagnóstico do Retinoblastoma, orientações que eu acho que são muito úteis para a preservação da visão da nossa população. Ok, muito obrigado e tenha uma boa noite. Eu que te agradeço. Obrigado. O Jornal das 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.